Fala galera que curte a Farm Estética e a GZM Academy, tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui nesta nossa live de quinta-feira. Quero primeiro pedir desculpas pelo atraso, nós atrasamos hoje porque tivemos aqui um problema de conexão. Nossa conexão não estava muito legal e aí nós tivemos um certo problema e não conseguimos entrar no horário. Peço mil desculpas, mas vamos trabalhar. Já aproveito para vocês deixar aí o meu grande abraço, falar para vocês que é um prazer estar com vocês aqui e até mesmo vamos tirar as dúvidas de vocês. Então, se vocês quiserem colocar aí no chat, podem escrever no chat, eu estou com ele aqui do meu lado. Vocês podem mandar mensagens, podem perguntar, tirar dúvidas, que o nosso objetivo aqui é o quê? Resolver alguns problemas, umas dúvidas que muitas pessoas me perguntam, vários alunos estão sempre me questionando, Gilmárcio, como que eu vou montar o meu valor do negócio? Como que eu coloco valor nas minhas sessões? Como que eu coloco o preço do meu botox, o preço do meu preenchimento, o preço do meu microagulhamento? Como que eu faço isso? E hoje eu estou aqui para explicar para vocês vários métodos. Não existe um único método para fazer isso, nenhuma única condição. E eu vou passar alguns métodos e o método que eu uso aqui na minha empresa para poder calcular como que nós vamos cobrar os nossos serviços. Então, já deixo aqui o meu abraço, já deixo para vocês aí um tempinho também para aproveitar, se inscrever aqui no canal. Esse canal vai ter lives todas as quintas-feiras, às 19 horas, onde nós vamos o quê? Cada semana tirar dúvidas, levar conteúdo para você de dúvidas que outros profissionais têm e muitas vezes pode ser também a sua dúvida. Então, você pode deixar também aqui no chat as suas dúvidas, temas para as próximas lives. Então, não se acanhe, pode deixar aqui o seu tema que você vai o quê? Em breve receber todo o conteúdo desse material. Nós vamos montar ele para você e tirar as dúvidas, sanar as dúvidas de vocês. Então, é um prazer estar nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, aqui fazendo a nossa primeira live da GZM Academy. Para vocês entenderem, a GZM Academy é uma empresa de cursos e consultoria na área de estética avançada, harmonização facial, corporal e íntima. Então, nós temos uma série de profissionais aqui, professores, facilitadores, que vão estar ajudando você a estar o quê? Montando a sua própria clínica, tirando suas dúvidas, gerando conhecimento para que você, no seu espaço, atenda o seu paciente de forma muito mais tranquila e gere muito mais valor ao seu paciente e também ao seu bolso. Por que não? Nós estamos aqui para sobreviver também no mercado de estética. Precisamos ganhar dinheiro, então vamos falar hoje sobre dinheiro. Não é pecado falar sobre isso. O pecado é você não comentar sobre essa parte. Então, temos que sim fazer o quê? Gerar valor. E a minha pergunta é, como que eu gero dinheiro e valor ao meu serviço? Então, para nós começarmos, a primeira coisa que nós precisamos entender é a diferença entre valor e preço. Você sabe qual é a diferença entre valor e preço? Se você sabe, você já deixa aí. Escreve nas mensagens já. Sim, eu sei. Não, não sei. Qual é a diferença entre valor e preço de um serviço? Vamos ver, vamos lá. Tá? Vocês estão conseguindo me assistir? Tudo tranquilo? Como que tá? Deixa eu ver aqui, então, tá vindo mensagens aqui. Vamos ver aqui se está
está gravando aqui também. Qualquer coisa eu vou passando os valores para vocês depois. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala em valor, nós estamos falando do que o cliente entende pelo seu serviço. É o quanto você demonstra para ele que vale o seu serviço. O que você entrega para o seu cliente, a percepção que ele tem do que você entrega, isso é o que a gente chama de valor. Então, o cliente paga um preço e recebe um determinado valor. E o que esse valor influencia? É o que ele aceita pagar. Todos nós queremos ter vantagens no nosso dia a dia, quer seja como consumidores, quer seja como empresários. Então, quando eu entendo que eu estou tendo mais valor, estou recebendo mais valor do que eu estou pagando, um preço em dinheiro, eu compro esse produto. Então, qual é o preço da sua sessão? O preço da minha sessão é R$150. A minha pergunta é, o seu serviço vale R$150? Eu tenho certeza que vale muito mais. A pergunta é, o seu cliente está tendo essa mesma certeza? Ele entende que esses R$150 para ele receber o seu serviço, é muito pouco que ele está pagando pela qualidade do seu serviço? Você conseguiu demonstrar isso para ele? Então, você precisa primeiro o quê? Gerar valor ao seu produto, então vender esse valor para ele e depois você vai o quê? Gerar o preço, que nós vamos falar também como que você vai calcular o preço da sua sessão. Então, a primeira coisa é gerar valor. Olha, você vai fazer um peeling químico aqui comigo, só que além do peeling químico, eu vou te acompanhar durante 15 dias. Você vai ter esse cosmético home care que você vai estar utilizando. Você tem essa formulação que você vai utilizar, que vai melhorar, vai potencializar ainda mais o resultado do meu peeling. Você tem que demonstrar que o paciente está recebendo muito mais do que ele está pagando. Então, a primeira coisa é valor é o que o paciente recebe. Preço é o que ele paga. E como que você calcula o preço no seu estabelecimento? Como que você vai calcular a forma de precificar o seu serviço? A minha pergunta é, quanto vale a sua hora de trabalho? Então agora nós vamos lá com o Word, vamos passar lá no Word para nós estarmos conversando um pouquinho sobre como precificar. Esse pouco que nós vamos falar vai ser a forma que você vai utilizar aí no seu espaço para começar a precificar. Depois nós vamos ainda aumentar a dificuldade, mas isso em outros vídeos. Nós vamos continuar esse assunto em breve para poder precificar melhor ainda o seu serviço. Então, primeira coisa que nós temos que entender, eu tenho o meu preço e eu tenho o preço da concorrência. Gilmar, você tem que saber o preço da minha concorrência? Tem que saber quanto que a concorrência está cobrando? Tem. Por quê? Se a concorrência está cobrando muito mais barato que eu tenho que gerar valor ao meu serviço. Eu tenho que mostrar que meu serviço tem muito mais valor. Olha lá, eu não falei que eu tenho que cobrar menos. Eu tenho que gerar mais valor ao meu serviço para que eu possa cobrar mais. E o paciente venha até o meu espaço e não vá no espaço do concorrente. Então, saber o preço da concorrência me faz eu pensar em valor do meu serviço. Como que eu posso cobrar mais e o paciente fazer comigo? Essa é a grande pergunta. Como que eu cobro mais que os meus concorrentes
e o paciente vem fazer o procedimento comigo. Primeira coisa, ele tem que entender que, fazendo comigo, ele vai ter muito mais valor do que com o concorrente. Então, o valor é importante, principalmente na tomada de decisão do seu cliente. Se ele vai pagar para você ou ele vai pagar para o seu concorrente. Porque ele vai pagar. A pergunta é essa. Ele vai pagar para quem? Para mim ou para você? Vai depender quem gerar mais valor, quem entender mais do paciente. Então, primeira coisa que a gente precisa saber. E o segundo é o preço. Qual é o seu preço? Para a gente falar em preço, para calcular o preço, o que nós precisamos fazer? Então, a primeira coisa que eu preciso entender, eu tenho que entender quais são os meus custos fixos. O que são custos fixos? São aqueles custos que você vai ter independente que você faça ou não o procedimento. Por exemplo, minha clínica aqui, ela é num espaço alugado. Todo mês eu tenho que pagar o meu aluguel. Então, eu tenho que colocar o quê? O aluguel como um custo fixo. Água, luz, telefone, contador, são custos fixos. Sempre tem. Mas a água é sempre igual? É sempre o mesmo valor? Não, ela muda. A luz é o mesmo valor? Não, ela muda. Então, eu tenho, além do custo fixo, eu tenho o custo variável. Variável. Olha lá. Por exemplo, água, luz, tá? Impostos. Ah, Gilmar, por que o imposto? Se eu vendo mais, eu pago maior imposto. Se eu vendo menos, pago menor imposto. Mas o meu contador, ele é fixo. Então, eu tenho que também saber qual é o custo fixo desse contador. Também vai entrar aí nos seus custos fixos. Então, você vai pegar tudo que você gasta. Por exemplo, seguro. Eu parcelei meu seguro em 12 vezes. Ele é 12 vezes, ele vai ficar no custo o quê? Fixo. Agora, não, parcelei meu seguro em 4 vezes só. Ele vai entrar no custo o quê? Variável, porque vai ter meses que ele vai entrar, tem meses que ele não entra, tá? Então, você vai estar fazendo isso daqui, ó, mês a mês. Todo o custo da sua clínica, tirando os custos que você usa no procedimento. Separa esses custos. Esse custo esquece por enquanto. Eu preciso do custo da sua empresa. Então, para você ter a sua empresa, se você não fizer nada, nenhum procedimento no mês, quanto custa a sua empresa? Quanto custa sempre e o que você tem que pagar ali a mais? Também, por exemplo, você paga segurança. Segurança. Você paga ele? Você paga sistema de vigilância? Tudo isso também tem que entrar, tá? Isso daqui é o custo que você vai ter independente, se você atenda ou não. Ok? Então, isso daqui você tem que fazer uma tabela, vai lá para o Excel, monta uma tabela, escreve lá custos fixos, detalha todos os custos fixos. Custos variáveis, detalha todos os custos variáveis. Coloca lá o quanto que você gasta todo mês. Por que isso? Qual é a importância disso? Esse custo, se você atender ou não, você vai pagar. Concordam comigo? Mais ou menos, mas você paga. Você vai pagar mais água ou a taxa básica. Vai pagar a luz, mais luz ou a taxa básica. Então, taxa básica é fixa. A diferença, você vai pagar um pouquinho mais. E aí, o que você vai ter que me falar também? Qual o tempo que você atende?
Quantos pacientes você consegue atender em um mês? Quantos pacientes que você vai estar atendendo, quantas horas de atendimento é possível você fazer no mês? Vamos imaginar o seguinte, você atende de segunda a sexta, 8 horas por dia, sábado, 4 horas por dia. Tudo bem? Então você vai atender o quê? De segunda a sexta, 8 horas. Cada sessão sua, vamos colocar numa média, para facilitar nossos cálculos, que ela dure o quê? 1 hora. Então você consegue atender o quê? 7 pacientes a cada dia. Vamos facilitar? 8 pacientes. Você atende 8 pacientes por dia, de segunda a sexta. Então você atende o quê? 40 pacientes. Você faz o quê? 40 horas. Mais o quê? 4 horas. Então mais 4 pacientes no sábado. Então mais 4 pacientes no sábado. Ao todo, na semana, você vai atender o quê? 44 pacientes. Combinado? Então, o seu atendimento vai ser o quê? De 44 pacientes na semana. O mês tem o quê? Tem 4 semanas e meio que a gente considera. A gente sempre considera, tem meses que são 4 semanas, tem meses que são 5 semanas. A gente considera, numa média, 4 semanas e meia. Com 4,5 semanas, você vai atender o quê? 198 pacientes. Ou melhor, 198 sessões. Tá? Você tem 198 sessões. Você pode atender o mesmo paciente ou outros pacientes. Tá? Então, independe, considerando que a sua sessão seja sempre do quê? De 1 hora. Consequentemente, então, eu tenho o quê? Que esse custo fixo, o custo fixo, mais os custos variáveis, eu tenho que pagar eles, se eu tiver agenda lotada, no máximo em quem? 200 sessões. Se eu pegar 200 sessões, eu tenho que pagar esse custo fixo e esse custo variável. Vocês concordam? Então, vocês precisam o quê? Se você tem lá, Gilmar, minha agenda está lotada, eu estou muito bem, estou tudo tranquilo, então eu vou ter o quê? 200 sessões no mês. Eu posso colocar o quê? Que essas 200 sessões vão me gerar esse custo fixo mais o custo variável. Gil, putz, não está legal, não está indo bem meu negócio, eu estou fazendo numa média aí por mês, mais ou menos, 50 sessões. Tudo bem? O seu custo fixo mais o custo variável, ele vai ter que estar para 50 sessões. Você tem que pagar suas contas. Não tem como. Então, você vai ter que fazer toda essa soma. Então, vamos imaginar o seguinte. Que o seu custo fixo, hoje, está em R$3.000. E o seu custo variável, numa média, está saindo em R$2.000. Vamos pôr aqui R$2.000, facilitarmos nossos cálculos. Isso quer dizer o quê? Você tem R$5.000 onde você tem que pagar todo mês. Se você atender as 200 sessões, você vai fazer R$5.000 nessas 200 sessões. Se você atender só 50 sessões, você tem que também fazer os R$5.000 nas 50 sessões. Então, você vai fazer o quê? Qual é o valor da hora clínica? Qual é o valor da hora clínica?
uma hora sua de trabalho, quanto que a sua clínica te custa? Tá? Quanto que ela te custa, Gilmárcio? Não está muito bem, não está legal, então eu vou fazer minha hora clínica para 50 sessões. Tudo bem? Tranquilo. Ah, mas eu atendi 70, você já teve lucro. Ah, eu atendi 40, você já teve prejuízo. Então, você tem que controlar o número de sessões para calcular a hora clínica. Tem que ser bem correto, porque senão você pode ter prejuízo. Se você não calcular a sua hora clínica adequadamente, a hora que você precifica, no final, vai ter problema. Você não vai ter lucros e nem vai empatar dinheiro. Você vai ter prejuízo. Você vai ficar devendo para o banco. Tá? Isso daqui é variável todo mês? Sim, o número de sessões são variáveis. Tem meses que são excelentes, tem meses que são ruins. Então, você tem que fazer uma média. Tá? Sempre pega pela média mais baixa. Facilita. Tá? Facilita muito quando você pega pela média baixa. Então, qual vai ser o valor da hora clínica minha? Então, eu tenho um custo total R$5.000, que eu tenho que dividir por 50 sessões. Quanto que vai dar isso? Eu vou dividir lá R$5.000 dividido por 50 sessões, vai ser minha hora clínica R$100. Então, para que eu comece a pensar em alguma coisa, R$100 é o preço do meu serviço. Para poder pagar o quê? Custo fixo e custo variável. Não estou pensando em lucro, não estou pensando em quanto que eu vou ganhar de dinheiro, não tenho meu salário ainda, tá? Não tenho meu salário, porque aqui, ó, eu tenho que saber qual vai ser o quê? O meu prolabore. O que é o prolabore? Prolabore é o meu salário. Salário. É o quanto eu vou tirar por mês. Beleza, Gil, eu quero tirar R$10.000 todo mês. Gil, eu quero tirar R$20.000. Tudo bem, sem problema. Você quer tirar R$10.000? Vamos por aqui, ó. Meu salário vai ser de R$10.000. E vou atender o quê? 50 pessoas também. Vou fazer só as 50 sessões, tá? Então, eu vou ter que ir lá o quê? R$10.000 dividido por 50 sessões. Para prolabore, eu tenho que cobrar R$200 na minha sessão. Então, você tem para custo fixo e custo variável já o quê? R$100. Você já tem que cobrar mais R$200 por sessão para você tirar um prolabore de R$10.000. Então, nós já estamos falando que a sua sessão está custando o quê? R$300. Tá fácil hoje cobrar uma sessão R$300? Não estou colocando ainda valor de procedimento, não estou colocando valor de gase, injeção, agulha, nada disso. Só o quê? Custos fixos, custos variáveis. Você pode colocar também o seu prolabore aonde? No custo fixo. Pode colocar? Pode colocar aqui. Ou pode colocar em separado para você ter uma ideia de quanto que vale na sua sessão, tá? O seu prolabore. Eu gosto de fazer separado para mim ter uma ideia. Por quê? Quanto que eu vou tirar de dinheiro. Tá? Então, eu já sei o quanto que aquilo impacta no valor da minha sessão. Por isso que eu coloco ele em separado. Pode colocar junto? Sem problemas nenhum. Lá, custo fixo. Ótimo! Então, agora eu já sei quanto custa uma hora do meu trabalho. Uma sessão, ela já vai partir de R$300. Minha sessão mínima tem que ser R$300 se eu quero R$10.000 de salário atendendo 50 pessoas. 50 sessões. Ah! Qual é o preço da concorrência? Tá fácil?
Não, né? O que você tem que fazer? Tem duas opções. Ou gera valor, ou aumenta o número de sessões por mês. Por quê? Se eu aumentar, por exemplo, 5.000 não é meu custo fixo? Se eu colocar 5.000 dividido agora por 200 sessões, meu custo para 200 sessões, olha lá, vamos copiar aqui, ó. Se eu atender 200 sessões, meu custo cai de R$100 para R$25. Sai bem mais barato, não sai? Se eu colocar o meu Prolabore de R$10.000 agora para atender 200 sessões, agora ele passa o quê? Para R$50. Então, olha a diferença que você vai ter. Então, se eu atender só 50 pessoas, o meu custo para aquele atendimento começa em R$300. Se eu atendo 200 sessões por mês, meu custo cai para 75. E eu vou tirar a mesma coisa. Então, vocês observam que o número de clientes é importante no preço final do seu serviço. Quanto maior o número de clientes, mais barato vai ficar para você o custo fixo, tá? Mais barato fica o custo variável por sessão, mais barato fica o quê? Quanto você vai tirar por Prolabore por sessão. E isso diminui o seu preço, facilita a venda. Você gera um valor alto, um preço atrativo, próximo do seu concorrente, pronto. Você vai ter o quê? O seu lucro. Tá? Você vai tirar o seu Prolabore, só que ainda eu preciso o quê? Saber o preço de cada uma das sessões. Então vamos lá, se eu atendo 50 pacientes por mês, 50 sessões por mês, o meu preço da hora começa em R$300 nesse exemplo. Se eu atendo 200 sessões, meu preço já cai o quê? Para R$75, ganhando R$10.000 por mês. Só que aí eu tenho que calcular o preço do quê? Do procedimento. Então, quando eu penso o preço do procedimento, eu vou pensar, por exemplo, lá, Botox. O Botox, hoje, vamos falar assim, numa média, ele está saindo cada unidade, vamos pegar aqui, cada unidade de Botox, ele sai hoje um frasquinho, na média, aí, entre 1.200, 1.100, vai depender muito. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou pegar aqui 1.270, 200 unidades, tá? Cada unidade vai sair a 6,35. Cada unidade de Botox sai a 6,35. Para fazer um terço superior, normalmente a gente utiliza o quê? 50 unidades, tá? Então, se eu multiplicar isso por 50, meu custo da toxina, R$ 317,50. Então, só da toxina, para que eu abra a toxina e use 50 unidades dela, o meu custo é mais ou menos R$ 317. Só que não é só isso o custo do Botox. Para fazer, por exemplo, o procedimento de Botox, eu preciso do quê? Uma seringa de 3 ml para fazer a diluição. Eu preciso de uma agulha 13 por 4,5 para fazer a diluição. Eu preciso de uma ampola de soro fisiológico para fazer a diluição. Eu preciso de 2 gases para fazer o quê? A asepsia. Eu preciso de 5 ml de álcool 70 INPM para fazer a
antisepsia e a asepsia da ampola, eu preciso também do quê? Eu preciso também de uma seringa de insulina para poder, de 1 ml, de 100 unidades ou 50 unidades, aí dependendo de qual que você padronizou, de 100 UIs, para poder fazer também a aplicação. Eu preciso de papel, toalha. Eu preciso de papel de maca ou lençol de maca. Eu tenho a toalha que eu uso para poder o quê? Eu tenho a toalha que eu coloco no meu paciente, mas ela tem um custo de lavagem, porque eu tenho detergente, eu tenho antisséptico, tenho lavanderia, tem tudo isso que eu tenho que colocar também no preço. Além disso, vamos lá, eu tenho, além da toalha, eu tenho também o gorro. Eu tenho o massageador, a pilha dele também vai entrar. Olha lá, então, o meu Botox não é só os 317. Olha tudo que eu tenho que colocar. E aqui eu tenho certeza que ainda devo estar esquecendo de alguma coisa. Você pode colocar clorexidina, se você faz higienização com clorexidina. Tem o detergente. Eu não vou colocar detergente aqui, que eu coloco normalmente no variável. O detergente eu não uso só para isso, né? Para fazer lavagem, essas coisas assim, limpeza, sala, tudo eu não faço isso daí. Coloco também aqui nos variáveis, só para que eu lembrei agora, uma coisa aqui, ó, custo variável, manutenção de aparelhos, tá? Manutenção de aparelhos também entra ali. Então, olha lá, no Botox você tem que listar tudo que você gasta. Tudo. Gil, eu vou usar papel A4 para imprimir as minhas fichas de avaliação, meus contratos. Papel A4 também, tá? Também vai. Toner, todas essas coisas você vai lá no custo variável. Mas o papel que é específico, cada procedimento de Botox eu gasto 4 folhas de papel. Bota 4 folhas de papel, tá? Porque aí você tem um valor aqui, ó, que você vai somar todos os valores e você vai ter o quê? O custo do procedimento. Então, o Botox, aí a seringa custa 10 centavos, uma agulha custa mais 10 centavos. Vamos colocar que tudo isso daqui, ele custou mais... Eu vou colocar um valor aqui hipotético, tá? Só para a gente trabalhar. R$50. Ok? Então, R$50. Beleza. R$50, eu vou somar com os 317, vai dar o quê? R$367,50. Pronto, olha lá. Então, meu custo para fazer o procedimento, ali para realizar o procedimento, R$367. Mais o que? Para chegar no preço final. Vamos lá. Preço que vou cobrar do meu paciente. O que eu vou cobrar do meu paciente? Vamos lá. Eu tenho o custo de hora de atendimento clínico, que nós calculamos lá. Se meu número de sessões é 50 sessões, vai ser o quê? R$100 mais 200, R$300. Agora, se eu tenho mais sessões, vai ser o quê? 75. Mas como eu sempre calculo pelo menor, meu custo clínico vai ser o quê? R$300. Meu custo clínico vai ser o quê?
R$300. Se meu custo clínico é R$300, eu vou colocar junto o quê? Meu custo do procedimento. Quanto vai ser o custo do procedimento? Vai ser R$367. R$367,50. E eu preciso também ter o lucro. Qual vai ser o percentual de lucro que eu vou colocar? Quanto que eu vou ganhar de lucro em cima disso? Tá? Então, a gente vai trabalhar ainda o percentual de lucro. Ah, Gilmar, se eu quero colocar o lucro, um lucro legal. Então, vamos lá. O custo para realizar o Botox ficou em quanto? Só de custo, R$ 667,50. A minha pergunta é, qual o percentual de lucro que você quer? 30%, 40%, 50%, 60%, 100%? 50%? 30%? Por quê? Esse lucro vai ser para relacionar o quê? Esse lucro vai relacionar o quanto que a empresa vai ganhar. Não você, pessoa física, porque você já tirou seu Prolabore. Quanto que a empresa vai ganhar com isso? Você vai escolher 50%, 100%. Tem procedimentos que dá para colocar 200%. Tem procedimentos que, pensando no mercado, nos seus concorrentes, hoje você coloca 40%, 50%. Por exemplo, o caso aqui. Então, olha lá. Se eu pegar 667,50 vezes 50%, eu tenho que cobrar, para ter um lucro de 50%, o preço para o meu paciente tem que ser o quê? R$1.000. R$1.000. Então, meu paciente vai pagar R$1.000. Esse é o preço que ele paga. Se ele paga R$1.000, R$300 eu vou utilizar para pagar o quê? Os custos fixos da minha empresa. Entre Prolabore, custo fixo e custo variável. 367 eu gasto para fazer aquele procedimento. E o restante eu vou ter o quê? Lucro. Vai ser o lucro da minha empresa, que a empresa vai começar a crescer. E ainda é importante, tá? Tem muitas pessoas que colocam também aqui, além do lucro, tá? Antes do lucro, pode colocar um outro item. Tem pessoas que param por aqui. Tá certo? Tá ótimo, não tem problema. Mas tem pessoas que param e colocam também um outro item que eu acho importante. Eu coloco na minha empresa, que é o que a gente chama de investimento. Por exemplo, eu quero fazer a compra de um Ultraformer 3. O Ultraformer 3 ele custa R$150 mil, tá? Eu espero pagar esse Ultraformer 3 aí em suaves parcelas, mas eu tenho que colocar também o quanto eu quero investir. Eu preciso comprar mesas novas, eu preciso comprar cadeiras novas, eu quero mudar o layout da minha recepção. Então eu tenho investimentos para fazer. Então a gente coloca um valor de investimento por sessão. Esse valor de investimento por sessão, então eu coloco mais ou menos assim, olha, eu quero investir na minha clínica aqui R$50 mil nesse ano. Então, se eu quero investir R$50 mil nesse ano, vamos lá, eu quero fazer um investimento de R$50 mil na minha clínica, eu vou dividir por 12 meses. Então, 50 mil dividido por 12. Eu vou ter aqui, ó, que eu vou precisar de 4.166,66 por mês para fazer esse investimento total
de 50 mil no ano. E aí eu vou tirar do meu paciente. Eu estou atendendo quantas sessões? 50, né? Se eu atendo 50 sessões, então eu tenho que colocar aqui, ó, mais R$ 84,00 aproximadamente na sessão. Então eu não posso mais cobrar agora só aquele valor de R$1.100. Eu vou ter que colocar agora R$ 667,50, que era o preço para fazer o Botox, mais R$ 84,00, tá? E aí eu ponho meu lucro. Vai dar o quê? R$ 1.127. Ah, Gilmar, você está colocando lucro também sobre investimento. Estou colocando lucro sobre investimento. Ah, Gilmar, posso tirar o lucro sobre investimento? Pode, sem problemas nenhum. Ao invés de 1.127, você vai cobrar 1.084. Tudo bem? Você entendeu isso? Ah, Gilmárcio, e aí? Eu vou lá e cobro o meu paciente 1.084. Isso no Pix. Isso no Pix. Por quê? Isso daí entra os 1.084 na sua conta. Vai entrar na sua conta 1.084. Se entrar 1.084 na sua conta, no final do ano, atendendo 50 sessões, beleza, você tem tudo isso daí. Tá? 50 sessões, 1.084 o Botox. Show de bola. Botox, 50 Botox a esse preço aí. No final do ano você tem todas essas ações. Tudo bonitinho. Só que o paciente vai pagar os 1.084 no Pix? Ou ele vai pagar no cartão de crédito? Você vai parcelar? Você vai parcelar em quantas vezes? 6 vezes? Porque Botox o pessoal pede em 6 vezes. Por que ele pede em 6 vezes? Ele pede em 6 vezes porque é o tempo que dura. Ele faz 2 vezes ao ano normalmente. Ou você já coloca aí para fazer dessa forma. Então, se ele vai pagar em 6 vezes, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar a taxa do cartão aqui. Cada cartão tem uma taxa, então aí você vai ver qual é a taxa do seu cartão e achar o preço parcelado do Botox. E aí você tem lá, então, por exemplo, vamos imaginar que você está pagando aí 20%, tá? 20% de 84. Você vai colocar mais ou menos, tá? Depois tem que pegar toda operadora de cartão tem a calculadora, o quanto você vai receber. Então coloca lá quanto você recebe. E aí você vai ver que você vai ter que receber, tá? Receber 1.084. Você vai pagar mais ou menos quase 1.300. Então você vai cobrar do seu paciente 1.300, dá um desconto para ele se ele pagar no Pix por 1.084. Na realidade você vai receber isso aí, quer seja no cartão, quer seja no Pix. E você vai ter o quê? Um salário, atendendo 50 pacientes por mês, um salário de R$10.000. Todo mês, pagar suas contas e ainda poder fazer um investimento de R$50.000. Vocês entenderam? Tranquilos essa parte? Então eu espero que você tenha entendido, que tenha sido proveitoso. Se você gostou dessa parte já, ó, vamos lá. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, tá? Assiste de novo. Se você entendeu tudo tranquilo, faça agora para outros procedimentos. Você vai fazer o mesmo para preenchimento, para os fios, para o microagulhamento, para o peeling, para todas as técnicas que você for fazer.